Ok, turma, vamos continuar com a explicação da aula 42 de língua portuguesa do oitavo ano. Nesta aula, nós vamos continuar com o estudo do romance de aventura, porém, nós vamos estudar a biografia, vamos ler um trecho da biografia de Daniel Defoe, que é o escritor do romance Robinson Crusoe. Nós vamos estudar ler um trechinho da biografia dele e estudar um pouco das características de um texto biográfico, certo? E aí nós vamos analisar algumas situações de variação linguística, ok? Então, aqui no final da página nós temos a biografia, né, do Daniel Defoe, que ele é autor do romance de aventura chamado Robinson Crusoe. Então, vocês façam a leitura aqui dessa biografia do Daniel Defoe e vocês saberão várias informações a respeito do autor do Robinson Crusoe, certo? Continuando na próxima página, então nós temos aqui algumas explicações com relação ao texto biográfico. Então vocês façam uma leitura bem feita aqui desse trecho, que ele vai estar explicando, né, como que é um texto biográfico, a respeito do que ele fala, qual que é a estrutura e as características do texto biográfico. Bom, os meus alunos, já que eram do ano passado, já sabem que o texto biográfico para nós não é novidade, porque no trabalho da ficha de leitura, a professora sempre cobra que vocês pesquisem a biografia do autor. Então, o que é a biografia do autor do livro? Né? É a narração da história referente à vida do autor. Né? Isso que é o texto biográfico. Então, está dizendo aqui, a palavra biografia é composta de dois termos. Bio, que significa vida, e grafia, que significa escrita. Então, biografia é a escrita da vida de uma pessoa, certo? Então, isso é uma biografia, um texto biográfico. Qual que é a estrutura de um texto biográfico? Então, a estrutura da biografia, ela deve seguir a ordem cronológica dos fatos da vida da pessoa. Lá desde quando nasceu, lá do pai, da mãe, quando a pessoa nasceu, até os dias atuais, ou até a época, se a pessoa já é falecida, até a data de morte da pessoa, certo? É possível, né, organizar a biografia em capítulos com sessões, né, por exemplo, infância, adolescência, assim por diante, né, mas sempre organizado segundo a linha sucessória de acontecimentos, ou seja, a linha cronológica dos fatos. Aí, nesse último parágrafo, nós temos as características do texto biográfico. Então, aqui está sendo dito que o texto biográfico é um gênero narrativo, né? Lógico, porque conta uma história. Ele pode ser narrado em terceira pessoa, quando é uma biografia. Se é uma autobiografia que eu mesma escrevo sobre a minha história, então o texto vai ser em primeira pessoa. A biografia tem que obedecer a ordem cronológica dos fatos, ela tem que ter um conjunto de informações sobre a vida da pessoa, ela precisa relatar fatos marcantes da vida da pessoa biografada, é usado pronomes pessoais e possessivos para indicar os participantes da vida de quem nós estamos fazendo a biografia, por exemplo, a sua mulher, os seus filhos, os seus pais, né, os pais dele, os filhos dele, a esposa dele, por exemplo, né? Utilizar marcadores de tempo para indicar o período retratado. Então, vamos falar do passado. Então, tem que ter marcadores de tempo bem especificados ali no texto. Os verbos são no passado, né? E a história tem que ser fiel à vida da pessoa, né? Então, tem que ser verossímil aos fatos narrados. A verossimilhança quer dizer que o texto tem que ser fidedigno, que é ser fiel ao que aconteceu realmente com a vida da pessoa biografada, certo?
Então, isso mais ou menos o que vocês vão ler aqui no texto biográfico. Aí, nós vamos lá para a parte da variação linguística. Então, nós temos um questionamento aqui, certo? Então, nesse trecho está dizendo o seguinte: o romance do Robinson Crusoe, ele foi publicado em 1719. Olhem só que história antiga, certo? E nós, ao lermos o texto, né, tem muitas coisas que são bem atuais, né? Inclusive esse conflito referente à escolha das profissões, né? Os pais às vezes querem determinar algumas coisas para os filhos, eles escolhem outras e geram conflito familiar, né? Então, olha, lá nessa época já havia esse tipo de conflito, né? Então, né, são coisas que ainda acontecem na atualidade. Então, qual que é o questionamento aqui? Será que nós falamos hoje em 2020, nós falamos da mesma forma que as pessoas falavam lá em 1719? Com certeza não, né? A linguagem ela vai se alterando, vai se modernizando, nós vamos aprimorando as formas de falar as palavras, né? Elas vão evoluindo e isso é uma forma de variação linguística, certo? Aí, aqui nesse trecho, são apontadas 3 formas de variação linguística. A variação do contexto histórico, né, no decorrer da história, que antigamente falávamos de uma forma, hoje nós falamos de outra. A variação geográfica, referente aos lugares, né, onde nós estamos, se é no sul, se é no nordeste, as falas das pessoas são diferentes. E com relação à variação sociocultural, que é com quem eu me relaciono, também vai influenciar a forma como eu falo. Então, essas variações aqui estão bem especificadas aqui nos tópicos abaixo aqui. Então, vocês vão ler, né? A professora vai só falar aqui por cima, mais ou menos, depois vocês vão fazer a leitura bem feita, ok? Então, aqui diz assim, que a variação geográfica ou diatópica, ela ocorre de acordo com o local onde vivem os falantes. Então, por exemplo, o falar do gaúcho é de uma forma, o falar do baiano é outra forma. Então, essas formas diferentes é a variação linguística geográfica. A variação histórica é essa variação que nós vimos aqui, conforme as épocas vividas, né, nas diferentes épocas vividas pelos falantes, né, os falantes falavam diferente. Lá em 1719, as pessoas falavam de uma forma. Em 2020, nós já falamos de uma forma com certeza bem diferente do que nessa época aqui. Aí, por exemplo, assim, olha como a palavra você evoluiu no decorrer do tempo. Lá antigamente as pessoas falavam vossa mercê, aí evoluiu para vós mecê e agora nós falamos você. E sabe qual que vai ser o próximo passo do você? Provavelmente vai ser esse aqui, né? O C. Você vai? Você vai ficar ou você vai ir? Você vai estudar hoje? Então, do você nós já estamos tirando o vou. O terceiro tópico é a variação social, que ela ocorre em razão da convivência entre os grupos sociais, né, em que eu vivo, conforme o grupo social que eu me encaixo, eu falo de certa forma. Né? Então, por exemplo, aqui vai ter as gírias dos diferentes grupos sociais, os jargões profissionais, certo? O linguajar caipira, né? E assim por diante. E a variação número 4 aqui, variação situacional, que ela vai ocorrer de acordo com conforme o grau de conhecimento que as pessoas têm. Se eu tenho um nível de conhecimento um pouco maior, provavelmente a minha linguagem vai ser um pouco mais formal. Se o meu nível de conhecimento não é assim tão grande, é um pouco menos elevado, eu vou ter uma linguagem mais informal, certo? Então, façam a leitura atenta desse trecho aqui, certo? Para vocês realmente entenderem o que o conteúdo, né, o que está sendo, o que foi retratado aqui na trilha. E daí vamos lá para as atividades. Então, aula 42, as 2 questões. A primeira questão, então, é sobre variedades, sobre as variedades, né, do registro da linguagem, variedades linguísticas. Então, vocês vão ler
as 3 alternativas e vão marcar a alternativa incorreta, que não tem nada a ver com variação linguística, certo? E a questão número 2, vocês vão ler todas essas alternativas aqui e vão marcar aquela que define o que é biografia, tá? Então, são 2 questões bem fáceis, ok? Então, boa leitura para vocês, bons estudos e qualquer dúvida chamem a prof.